Olá, como vão vocês? Como vão vocês? Eu estou aqui mais uma manhã para compartilhar com vocês a oração do dia. E hoje o tema está muito interessante, hein? O tema hoje é: a minha família está nas mãos de Deus, não nas minhas. É isso aí, essa semana nós falamos aí sobre família, ficaram todas gravadas para você como conteúdo de valor, gratuito aí, para você meditar. Então foram aí um dia de cada vez, desafios reais. Eu tenho recebido muito feedback, eu agradeço vocês que participam, que comentam, né? Gente, como a minoria comenta. Sobre você comentar ou não no vídeo, não diz ao meu respeito, nem de ninguém, diz ao seu respeito. Porque é algo muito natural para alguns, mas pode perceber, é a minoria que comenta. E quem comenta não está somente promovendo o outro, está promovendo a si mesmo. Porque está interagindo, porque está em movimento. E tudo de bom que você pensar, que você imaginar, acontece no movimento. Na verdade, tudo está em movimento. E é por isso que, já dizia ali há muitos anos, né? O Bob Proctor falava muito sobre isso. Até uma parede estática, se você colocar um microscópio, você vai ver que está em movimento. Só para quando você morre, quando finda o seu tempo aqui. Porque não para. Então eu te convido a estar em movimento, a comentar, a colocar sua opinião. Se for no YouTube, dá o like, dá o dislike, mas faça alguma coisa. Entende? Faça alguma coisa diferente para você ter resultados diferentes. É isso aí. Então, voltando ao tema da live, a família está nas mãos de Deus, não nas minhas. Eu acho assim perfeito para encerramento dessa névoa aí, né? Desse tema. Então hoje a gente encerra os 7 dias, né, da jornada aí pela família e falando a respeito do nosso lugar, nosso papel dentro dessa família. Usamos ali vários versículos bíblicos porque o livro chamado a Bíblia é o livro mais completo que a gente possa pensar e ele fala sobre tudo, tá bom? Talvez a maior lição desses 7 dias para você que está acompanhando seja que não é sobre mudar o outro, é sobre você se colocar no lugar de mudança, de crescimento, de avançar. Amar também é confiar. E hoje eu convido você para, assim como eu faço, entregar a sua família. Se tem alguém que ama mais a nossa família do que a nós mesmos, é o próprio Criador, o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, tá bom? Então, hoje nós vamos praticar amar, porque amar é confiar. Se fez sentido para você, continua conosco. Seja bem-vinda, Edith. Essa Edith aqui não é a Edith que eu conheço, é uma nova Edith. Seja muito bem-vinda, viu, Edith? Vamos lá. Quando você solta o peso do que não é seu, quando você separa aquilo que é seu, aquilo que é do outro, eu uso muito a metáfora da mochila, né? A mochila que representa a vida do pai, da mãe, do outro. Quando você entrega
essa mochila que não te pertence, que representa a vida do outro, aquilo que ele viveu, aquilo que ele sofreu, aquilo que ele venceu, a história que não é sua, você se torna mais leve. Então você não precisa carregar tudo. Não é sua responsabilidade tudo, mas a sua missão única ou maior é cuidar de si mesmo. Muitas vezes não é sobre fazer mais, é sobre soltar. Hoje é o último dia e talvez o mais difícil de todos. Porque quando eu falo sobre viver a sua vida, quando eu falo sobre soltar o outro, quando eu falo que amor não é obrigação e que gratidão não é obrigação, é um assunto polêmico, onde muitos entendem como egoísmo, como falta de amor, sendo que nada mais é do que disciplina, do que clareza, do que deixar claro. Os vínculos, eles ficam muito mais fortes quando existem limites claros. E esse limite é o limite que você coloca. Esse limite é um limite saudável. Não é um limite no ódio, no egoísmo, não. É um limite saudável. É aonde eu consigo ir, é aonde eu consigo fazer o bem sem que me faça mal. Isso é muito saudável. Hoje, muitas vezes, esses dias eu estou na casa da minha mãe, para quem não sabe, em Belo Horizonte, e a minha mãe, ela às vezes fala, por exemplo, estava tudo certo para ela ir passear lá em São Paulo. Mais uma vez, talvez pela 10ª ou mais, não conto quantas vezes, ela entendeu que não está na hora dela ir. E o que eu fiz? Eu respeitei, eu amei. Porque você aceitar o limite do outro é amor. Então, eu ficaria muito feliz e gostaria que ela vivesse momentos inesquecíveis naquele lugar, várias experiências. Existem muitas pessoas que o sonho é estar ali, passeando em Alphaville. Algumas amigas me ligam, combinam e vivem cada segundo intensamente de estar ali. Inclusive em julho, para quem não sabe, 25 de julho haverá o maior evento em Alphaville, que será o Livres para Reinar, que será o evento que eu vou proporcionar para vocês. Então, fica aí gravado isso para que você não esqueça e coloque na sua agenda. Mas voltando ao assunto sobre a minha mãe, ela decidiu que não está no momento e que talvez, sempre é assim, até agora, a maioria das vezes, posterga para outra época. A outra vez que você vir, e tá tudo bem, porque eu já entendi que ninguém vai viver aquilo que não está pronto, que não precisa ser pesado, forçado, que não precisa ser e nem deve ser pelo outro, tem que ser por você. Porque quando você vai por você, que você decidiu, que você quis ir, é diferente de quando você vai para agradar o outro. Provavelmente, quando você faz para agradar o outro, isso não dura. Isso não fica leve, gostoso, não tem sorrisos, não tem risadas, não tem alegria. Porque você não foi pensando em você, pela sua própria decisão de estar ali. Porque quando é você que decide, as coisas parecendo que está dando certo ou errado, que eu já falei para vocês que a vida está ao nosso favor, que tudo coopera para o nosso bem e que sempre é para o nosso bem. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginava ou idealizou, o que acontece? Você muitas vezes, fala que deu errado, não é assim? Fala que deu errado, mas não deu errado. Só não deu do jeito que você planejou. Mas quando é você que decidiu estar ali, até quando as coisas saem dos seus planos,
você entende, eu estou aqui porque eu decidi estar aqui e eu vou aproveitar cada momento para o aprendizado ou para a memória boa, a memória da experiência. Por isso se chama experiência, porque a experiência não é só que dá certo, entendeu? Quem inventou a luz? Vocês sabem da história de quem inventou a luz, né? Quem inventou a luz? Ele fez várias, mas foram várias, acho que mais de 2000, né? Experiências, até que a luz desse certo. Não é verdade? E aí, o que você me diz disso? Deu certo ou deu errado? Estamos sendo iluminados por ela. Então a gente já entendeu. Que todas as coisas estão ao nosso favor. Então eu quero fechar essa semana com força, com presença e com direção. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos partir para a oração. E nessa oração, você vai entregar a sua família ou o seu sonho, aquilo que você projeta. Ontem eu fiz uma foto com a minha irmãzinha Pet, né? Todo dia tá ali, né? Para poder passear com ela. Eu tô adaptando aqui, gente. Tá bom, né? Então, o que eu quero dizer para você é: você precisa, ou é saudável, que ame e que se sinta amada, fazendo aquilo que você entende que é bom para você, fazer as suas próprias escolhas e respeitar as escolhas do outro, tá bom? Isso é muito top. Isso é legítimo, verdadeiro, saudável. E agora comigo é assim. Vamos ir? Sim, então vamos. Vamos ir? Eu tô achando que não. Tá bom. Eu respeito. Eu respeito o seu momento, eu respeito a sua decisão. Mas é a melhor? Não sei. Mas não sou eu que vou dizer se é ou se não é. Eu vou respeitar a decisão do outro. Eu vou parar de querer decidir pelo outro. Eu vou parar de influenciar a resposta do outro, que eu vou chamar de influência, mas que também pode ser chamado de manipulação. Para toda ação negativa, nós contamos uma justificativa positiva para fazer. É assim com todo mundo. Por isso que eu preciso estar atenta. Sejam todos muito bem-vindos. Por isso eu preciso estar atenta àquilo que eu ajo, a minha ação, aquilo que está no meu controle. E respeitar. Ou seja, eu coloco um limite, eu aprendo a dizer não, mas eu também aprendo a escutar o não do outro. Eu também respeito o limite do outro. Isso sim é uma vida saudável. E ela começa em mim e na minha família. Por isso que eu falei aqui, e é o tema, a minha família está nas mãos de Deus e não nas minhas. Existe um versículo bíblico muito interessante que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E está em Josué 24, versículo 15. Quando eu digo eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é onde eu estarei em oração, entregando todos os dias a minha família, os meus filhos, os meus netos e os bisnetos que virão, todos nas mãos de Deus. O meu papel
A minha posição é amar os meus filhos maiores, amar e entregar eles todos os dias nas mãos de Deus, porque Deus ama eles mais do que eu. Os filhos pequenos eu tenho uma missão diferente, essa eu já cumpri, que é ser a melhor que eu consigo, dar alimento, cuidado, carinho, um banho, não é? Inclusive correção. Mas quando eles crescem, quando eles amadurecem, quando eles viram adultos, eles vão tomar a sua própria decisão. Eles se tornam independentes. Eles se tornam donos da sua própria história. Ontem eu achei muito interessante a história, né, que eu nunca tinha prestado atenção, do Michael Jackson ali, que já morreu, mas existe um legado e um filme que fala e conta a história. E em uma família onde o pai dele fazia com que ele sentisse culpa e responsável por toda a família, os irmãos, o próprio pai, a mãe. E isso foi pesado para ele por muito tempo. Isso é pesado para qualquer um. Porque quando se torna adulto, não consegue tomar as suas próprias decisões. E foi bem desafiador para ele. E ele muitas vezes sabia, ele já tinha riquezas, gente, mas é muita. Mas ele não conseguia colocar um limite claro para o pai dele. E muitas vezes ele dizia para o empresário dele: eu não estou pronto, mas eu vou estar. E um dia eu vou viver a minha história. Eu vou propagar a minha luz para o mundo. E aconteceu um acidente terrível com ele. Durante o processo, do dia que ele precisava dizer não e não conseguiu dizer não. E quando ele não conseguiu dizer não para o seu pai, que disse que ele era quem diria o que o menino teria que fazer, que já não era mais um menino, era um homem, ele sofreu um acidente fazendo um show com os irmãos, como o pai dele queria que fosse. Vocês desculpem aí para quem não vê o filme, eu estou dando um pequeno spoiler, mas eu estou dando um spoiler no filtro da minha mente, então talvez nem faça sentido para alguns. E alguns podem ter visto o filme e nem ter visto isso. Mas vamos esquecer do filme, então vamos dizer de um fato, de uma cena, que talvez seja a sua cena na sua casa. Um adulto famoso, talvez você não tenha a fama dele, provavelmente não, né? Porque, gente, aonde ele estava era uma loucura. Os estágios lotados, pessoas até passando mal. Uma loucura. Mas ele não conseguia, demorou. E precisou de um acidente muito grave para que ele decidisse: é a última vez, é a última caravana, é a última vez que eu faço pelos outros aquilo que eu não quero fazer, aquilo que não foi eu que decidi, aquilo que eu não queria. E ele fez pela última vez. Só que ali ele já conseguiu, depois do acidente, reunir as pessoas da sua família e ter a conversa franca. Mesmo que ele não tivesse a certeza de que eles iriam continuar amando e continuar convivendo com ele, ou pelo menos aceitasse o não dele. Mas ele se posicionou e ele falou. E foi um choque muito grande para o que tinha maior expectativa, que manipulou sempre, que não era falta de amor, não era por mal, mas fazia muito mal. Entendeu?
Eu sei que esse assunto é muito polêmico, eu sei que hoje é o dia mais desafiador, inclusive para mim, porque tem pessoas que saem no meio, tem pessoas que julgam e falam o que quiserem, mas falam mal. Outro dia eu estava atendendo uma querida, que são queridas mesmo, gente, viram amigas, viu? Meus clientes viram minhas amigas. E eu estava dizendo para ela algo tão interessante sobre o sorriso. Eu falo muito do sorriso. Se você não é de sorrir naturalmente, ó, faça o exercício que os japoneses ensinam, né? Faça o exercício do sorriso, porque o sorriso ele vai mudar a fisionomia interna sua. Entende? Mas eu estava dizendo para ela, eu sempre fui uma menina sorridente. A não ser quando eu estava na minha dor muito forte da depressão, ali eu fiquei triste, porque eu sou muito transparente. Mas mesmo assim tinha bem assim momentos de sorriso, porque eu sempre fui essa menina sorridente. E o meu sorriso, ele já foi interpretado pelo menos de duas formas que eu percebi e que até me falaram, tá bom? Algumas pessoas diziam, menina, quando eu entro aqui, porque eu trabalhei de vigilante há alguns anos, também não sei se você sabe. Trabalhei na vigilância armada há alguns anos, fiz o curso de vigilante. E eu trabalhei na portaria armada ali do condomínio Retiro do Chalé, em Nova Lima. E ali muitos falavam, Ediana, menina, né? Nem sabiam o meu nome, falavam assim, menina, eu vou te dizer algo, viu? Quando você cumprimenta a gente com esse sorriso, o meu dia melhora. O meu dia é outro dia. Eu gosto muito quando eu vejo que o plantão é seu. Porque o seu sorriso traz uma energia tão boa para mim. Esse é um grupo de pessoas. Existe um outro grupo que dizia assim. Esse era a minoria, tá? Porque poucos têm coragem de dizer, né? Na sua frente. Poucos têm coragem de falar na sua frente, porque por trás eles falam horrores, não é mesmo? Então vamos lá. Alguns, e até a minha Juliana, na época ainda adolescente, falava, eita mãe, parece boba, fica só rindo. Ixi, parece boba. Tudo você ri. Ou seja, um sorriso que para alguns, na interpretação, era bom, era gostoso, e eles esperavam receber um sorriso meu. Do outro lado, outros me achavam como boba. Ah, é muito boba, é muito infantil, parece boba, parece que está no mundo da lua, vive rindo. Vive rindo. Vocês entenderam? Pessoas vão te amar e outras vão te odiar pela mesma coisa. Seja quem você é. Eu exagerei um pouquinho, né? Talvez não vão te odiar, mas vão pensar diferente. E vão dizer o que elas pensam a seu respeito. E se são pessoas muito próximas, assim como o pai desse rapaz do filme, vai tentar controlar e manter você na verdade dele. Talvez nem seja por mal. Depois, lá no final, eu percebi que aquele pai, ele só, por alguma dor interna, estava tomando a dor dos outros filhos, dos irmãos daquele rapaz, que também tinham um destino único, mas para o pai, todos mereciam o mesmo sucesso. E por isso ele obrigava o filho, que era mais brilhante ou que tinha esse chamado para o sucesso, a levar os irmãos nas costas. A levar a mochila que representa a vida dos irmãos, e não eram poucos, todos, nas costas dele. Não espere que aconteça algo grave, um acidente, ou um incidente, ou você mesmo perca a sua alegria, perca a sua vontade de viver.
para que depois de algo muito drástico, talvez tanto quanto foi desse rapaz, ou do tanto que você consegue carregar, para que você acorde para a sua vida. Eu uso uma virada de chave que eu acho que não tem como a pessoa, pelo menos, não refletir, que é a seguinte: não é sobre o mais velho morrer primeiro, não é sobre isso. Amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Ou talvez hoje à noite, ou agora à tarde. E você também. E aí você que acha que tem que fazer e resolver e pagar com a vida porque alguém fez algo por você, vai fazer o quê se você estiver morto? Se você estiver morta? Nada! E você acha mesmo que a vida vai parar? Você acha mesmo que a vida deles vão parar? E que eles não vão dar conta de resolver seus próprios problemas ou viverem as suas próprias vidas? Então por que hoje você não consegue viajar, passear, se o único valor que você tem para fazer isso, alguém te pediu para pagar uma conta de luz? É um exemplo que eu estou dando. É um exemplo, como eu disse, talvez polêmico. Forte, né, Andréia? Forte mesmo. Mas muito verdadeiro. Fala a verdade. Tem ou não tem sentido? Tem ou não tem sentido para vocês? É muito forte, mas é muito verdadeiro. E a decisão sobre a sua vida é sua. Não adianta você ir para aquele lugar de autocomiseração, de vítima, de ai meu Deus, eu não estudei porque o meu marido não deixou, eu não fiz isso porque o meu pai quis que eu fizesse aquilo. Não dá para colocar a responsabilidade da sua vida no outro. Mesmo que você tenha sido covarde e tenha falado sim, querendo dizer não. Mesmo que você não tenha conseguido se posicionar e seja pelo medo legítimo, inclusive se você é essa pessoa, eu te ajudo. Eu te ajudo a enxergar com clareza o que você não vê, para que você tome a decisão que você precisa tomar, a sua. Eu nunca vou tomar decisão, mas eu vou te mostrar. Se você acha que só tem um caminho, eu vou te mostrar pelo menos uns dois. Pelo menos uns dois. Aqui, gente. Você vai enxergar pelo menos dois. Ai, Diana, porque você não sabe, aqui em casa, se eu não cuidar do meu pai, ninguém cuida. E se eu não fizer isso pela minha irmã, ninguém faz. Será? Vamos fazer a trend do será? Será mesmo? Ou é você que não consegue tirar a sua coroa do bonzinho da família? Porque quando você começar a dizer não, você não vai ser mais bonzinho para muita gente. Quando você decidir dizer, isso eu penso diferente, isso eu decido diferente, porque é a minha vida. Eu amo e com amor e respeito eu recebo o seu amor, mas eu não penso igual e eu vou viver conforme eu decido viver. Ainda tem aquele lá que fala, pois é, mas se você fizer isso, vai acontecer isso e aquilo outro com você. E depois não reclama, viu? Não reclama, eu te avisei. Você pode falar, tá bom, como que é mesmo para me fazer? E seguir aquela regra do outro, a verdade dele. Ou você pode tirar a coroazinha do bonzinho e falar, o caso é o seguinte, eu te amo, você é muito importante para mim. E talvez você escute, me ama nada, desse jeito para mim isso não é amor.
tudo bem. Mas você genuinamente sabe que ama, mas que a vida dela, a vida dele, é deles. Eles já viveram, eles já tiveram a sua idade, eles já tiveram as oportunidades, eles já viveram o que eles decidiram, conscientemente ou não, dando certo ou não, mas naquele dia eles decidiram. E por que agora você não pode decidir por você, mesmo desagradando o outro, porque o outro acha que não deveria ser assim, que não deveria ser feito desse jeito e que você poderia ser um pouco mais desse jeito, daquele jeito, e você foi se moldando para caber. Entendeu? Eu acho que tá bom, né? Por hoje tá bom. Vamos fazer oração. Eu sei que é muito profundo, porque isso já foi muito profundo e confuso para mim. Há uns 2 anos atrás, isso foi muito desafiador para mim. E eu demorei algum tempo para processar. Só que mesmo sem entender muito, eu tomei uma decisão. Eu não ia esperar o pior para decidir. E eu decidi antes. E foi incrível. Porque as pessoas tacaram pedras, que eram o que elas tinham na mão, e a pessoa vai tacar o que ela tiver. Se ela tiver flor, ela vai tacar flor. Se ela tiver pedra, ela vai tacar pedra. Mas não foi algo que me abalou, nem isso aqui. Entende? Que para Ediana, na versão anterior, da filha boazinha, da sobrinha boazinha, da amiguinha boazinha, de tudo que era boazinha demais, por uma palavra muito menor, ia ficar de cama, ia chorar no banheiro escondido, ia sofrer, e até chegar a adoecer, porque foi isso que aconteceu comigo. Entende? Quando você tem clareza, quando você tem certeza, quando você tem humildade, coragem, curiosidade de entender, de aprender, isso faz toda a diferença. Porque cada decisão que você toma com consciência é diferente. É diferente porque até se você estiver errada, é errando que se aprende. E você sabe que intencionalmente você não faz mal para ninguém. Só que antes você fazia para você. E hoje você não faz primeiro para você e nem para os outros. Mas erra e às vezes acontece. Você vai lá e faz o quê? Para quem é humilde não tem problema eu pedir perdão, eu sentir muito e eu dizer: você acredita que eu estava errada naquela situação, naquele dia? E eu descobri que eu estava a partir desse conhecimento, dessa prática, desse resultado. Que inclusive alguém que está vivendo aquilo que eu gostaria me ensinou. Eu não sei em quantas mentorias você já investiu ou se você nunca fez nenhuma. Eu já fiz várias. E ainda faço. E eu acredito que até o último dia de vida eu ainda terei o que aprender, com certeza. E eu vou escolher pessoas para me andar junto, lugares para me estar, para que eu venha cada dia melhor fazer o plano e o propósito que me foi dado. Eu vou levar essa luz e essa clareza, doa quem doer, até os confins da terra. Eu estou muito feliz, porque eu estou atendendo pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, de vários lugares. E eu sei que ainda irei atender brasileiros em outros lugares e talvez até os meus irmãos que falam outras línguas, porque hoje tem essa facilidade, né? E eu vou levar. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu também não sou pior que ninguém. Eu sou quem eu sou.
e eu vou levar a luz que está em mim, que eu denomino a luz do Espírito Santo, do próprio Deus que em mim habita, do jeitinho e do molde, do modelo que Ele me deu, no meu talento que Ele me deu, para todos que querem, para todos que quiserem. E quem não quiser, tá tudo bem, segue. E quem quer hoje e não quer amanhã, tá tudo bem. Eu acho legal uma expressão que eu já ouvi, muito interessante, que a gente que traz a transformação para a vida de outras pessoas deveria se imaginar como um ônibus. Alguns entram, alguns saem, existe um roteiro e um lugar para descer. Alguns vão descer, outros vão subir. E você entenda, você que tem um chamado de transformação como eu, porque só na minha mentoria tem muitas terapeutas, médicas, pessoas que fazem o seu propósito acontecer. Então vocês, e eu falo com elas, vamos entender que nós somos um canal. Não vamos prender ninguém conosco. O nome do meu instituto não foi a Iá que me deu, foi a madrugada. Nem existia, ou se existia eu nunca nem sabia. Livres para reinar. Livres para reinar. Livres para governar sobre as suas próprias emoções, que é o domínio próprio, e sobre todas as áreas da sua vida. E é assim. Ninguém vai fazer ou chegar neste lugar sem precisar dizer não para quem ama, algumas vezes, ou muitas, ou a maioria, depende de quem é o outro, com amor e respeito. Eu jamais vou concordar ou apoiar uma pessoa que trata o outro com desrespeito, que diz que isso é sinceridade, mas muitas vezes é sincericídio, que falam de qualquer jeito, que não estão nem aí. Não é sobre isso, mas é sobre entender que o outro, ele é importante sim, ele merece o respeito sim, ele merece o seu amor sim, mas você, tanto quanto o outro, também merece o seu respeito, o seu amor, a sua própria aprovação, a sua própria olhar, entende? É isso. E aí sim é diferente. E assim é diferente quando eu falo com amor, mesmo que o outro não acredite que eu amo. É diferente. Então não é porque agora eu sou dona do meu nariz e eu faço o que eu quero, e de fato eu faço aquilo que eu quero, eu vou tratar o outro de qualquer maneira, eu vou machucar alguém conscientemente só porque eu agora entendi. Não. E existe uma linha muito tênue, muito tênue, entre a responsabilidade e o egoísmo, entre eu saber quem eu sou e o orgulho e o ego. Existe. Mas quem de fato ativa a sua real identidade, quem de fato ativa a sua autoconfiança, que entende quem é, e aí tem algumas dicas que eu venho dando, né? Até da oração que eu fiz. Essa pessoa, ela vai conseguir ir mais longe, muito mais. Vou terminar agora com a oração, já são 7 horas hoje, prolongou mais um pouquinho. Feche os seus olhos se for possível, e se não for, só preste atenção ao som da minha voz. Pai, hoje eu encerro esse ciclo desses 7 dias com leveza, com entrega. Durante esses dias, Senhor, eu percebi várias coisas. Percebi que amar não é controlar, é confiar, é soltar, é entregar nas suas mãos, é lançar sobre o Senhor as ansiedades, as preocupações.
É entender que não sou eu que vou mudar o outro, mas que eu posso orar para que ele seja despertado. Hoje eu libero a minha família mais uma vez. Não do meu amor, porque eu amo e vou amar enquanto eu viver cada um da minha família. Mas eu libero da minha expectativa ou da minha tentativa de ser aquilo que eles querem. Ou de fazer um papel que não é meu, que é seu, Espírito Santo, na vida deles. De mostrar, de colocar as pessoas certas, de convencê-los daquilo que é melhor para eles, daquilo que faz mal. Eu assumo o meu lugar de filha, não de salvadora. Eu renuncio à culpa, o excesso e a sobrecarga. Eu renuncio o peso de querer salvar todo mundo. E você pode repetir esse eu. Eu vou falar de novo. Eu renuncio o peso de querer salvar todo mundo. Eu renuncio à culpa, o excesso e a sobrecarga. Eu assumo o meu lugar de filha, não de salvadora. Ah, Senhor, entra onde eu não alcanço. Toca onde eu não consigo tocar. Restaura o que eu não sei restaurar. E que a tua graça visite cada um dos meus amados. Filhos, netos, mãe, tias, amigos, primos, todos. E que cada um tenha o seu encontro contigo mesmo na hora e no momento certo. Venha o teu reino sobre mim, venha o teu reino sobre cada um deles. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje um pão físico, emocional, espiritual. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Não me deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal. Pois teu é o poder, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Declara comigo assim: eu descanso, eu confio. Declara comigo assim: eu declaro vida sobre a vida de cada um. Alegria, paz, prosperidade, amor. E que tudo isso seja para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amanhã não haverá live. E segunda-feira nós retomamos novamente aqui as orações. A partir da próxima segunda, nós vamos modelar o maior mestre que houve em todas as gerações. Será que você vai acertar quem é? Coloque aqui nos comentários. Eu vou pedir a Sandra para fazer um recorte. Coloque aqui nos comentários qual o mestre maior que você acha que é o mestre que eu vou, a partir de segunda-feira, durante 7 dias, falar sobre ele, para que eu e você venhamos modelar. Coloque aqui nos comentários. E eu quero também fazer um lembrete para você. Amanhã, segunda-feira. Amanhã não, gente. Amanhã é domingo. Vou falar de novo. Passa essa parte aí. Vamos lá. Sandra, faz um recorte aí para mim, por favor. Eu tenho algo muito bom para contar para vocês. Uma novidade que eu já vinha falado, mas que chegou o dia. Segunda-feira, às 14 horas, eu estarei em uma Masterclass aberta, que é a primeira, do Despertar da Essência Feminina, no Zoom. Se você quer participar,
você vai mandar um direct para mim dizendo eu quero. E eu vou te responder e vou te mandar o link para você participar nesse grupo exclusivo, junto comigo, ao vivo, no Zoom, uma sala fechada, limitada, para que você possa ter a liberdade de perguntar o que você quiser e você vai descobrir o meu segredo ali, de como eu consegui sair de um quarto escuro, fechado, aonde eu me sentia um nada, um peso na minha casa e na minha família, para a mulher que eu sou hoje, ativada na minha essência feminina, ativada na minha essência de filha, autoconfiante, quem sabe quem é, daquela que tinha complexo de inferioridade, que não conseguia olhar no espelho e se enxergar, e que não conseguia se sentir amada, estava sempre à busca de ser reconhecida. Essa sou eu. E eu consegui, então eu também posso te conduzir a conseguir. Porque se eu conseguir, acredite, você também consegue. Eu vou te dar um mapa, eu vou te mostrar o caminho e você vai estar vivendo a melhor versão que você talvez hoje não consiga nem acreditar. Não precisa acreditar. Eu acredito em você, porque eu sei muitas vezes o seu valor muito mais do que você mesmo sabe. Até porque aquele que em mim habita, ele sabe. E é ele em mim e através de mim que vai ativar a luz que está em você também. Beijos e até a próxima. Segunda-feira eu estarei aqui pela manhã na oração. E às 14 horas na sala com quem quiser vir. É a sua oportunidade. Desculpa. Você acabou de perder as desculpas e as justificativas para não estar. Porque é um presente para você. Essa Masterclass é um presente exclusivo para você. Ok? E você só vai pagar com o seu tempo. Então, se dinheiro era desculpa, não tem mais. E se tempo também era desculpa, coloca o seu nome na agenda, já marca, já manda eu quero aqui na hora que eu encerrar, escrito aqui nos comentários, e eu vou mandar para você o seu acesso. Lembre-se que é limitado e na hora que encerrar, não consegue mais entrar. A porta vai ser fechada na hora que atingir a quantidade. E não é porque é eu que vou fechar, é porque é o limite que tem que estar lá dentro mesmo. Até para que eu venha te dar a atenção que você merece e possa responder às dúvidas de vocês. E eu vou trazer um conteúdo ali que você pode ter certeza que você nunca ouviu e nunca ninguém te entregou. Porque é algo que veio único, especial, direcionado para você nesse dia, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.